Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai estar vendo esse vídeo, não sei a hora que você vai estar acompanhando. Meu nome é Alexandre Jussani, venho trazer aí as considerações acerca aí da sessão número 008, ocorrida agora no último dia 25 de maio. Né? Hoje é sábado e viemos aí, como sempre, tecer as considerações. Dessa vez aqui, daqui para frente, vou fazer algumas mudanças, dada a extensão, né, das sessões. Não vou tentar resumir mais tudo que se discute, vou começar a pensar algumas coisas ou descartar algumas coisas das quais eu achar aí por bem que não tenha tanta relevância, não que não seja relevância, não que não seja relevante, sim mas que não guarde a mesma relevância aí com os demais assuntos, porque senão a gente se estende demais tanto aqui como eles andam se estendendo lá devido ao volume aí de discussões e temas trazidos nas sessões. A princípio eu preciso falar aqui que essa última aqui agora foi bem diferente da outra, porque em quase sua totalidade, pelo menos dos membros, se manteve todos aí com as janelas devidas às janelas de vídeo aí, de imagem aberta, né? E eu tinha comentado da outra vez, porque é um troço chato. Porque, na verdade, a gente sabe que fecha, vai fazer alguma coisa, vai num banheiro, mas teve para ali que abusou, assim, consideravelmente dessa questão de fechar, largar lá só a sua inicial lá e como se não tivesse lá. Dessa vez aí, gostaria de parabenizar os nobres, com alguma outra exceção assim, mas muito insignificante. Então, eu queria deixar parabenizado a todos aí por ter se mantido, né? Ali, de fato, aberta a sua câmera, né? Na sessão. Da outra foi meio trash o negócio. Faço aqui os cumprimentos aí à pessoa do Alex, né? Que tá aí compondo no lugar do vereador do DEM. Na pessoa aí do presidente, do Vitor Murilo, do Matheus Ambrósio, da Soraya, do Zé Martins, do Flaviano, do Osmir, fica aí do Alex, fica aí os meus cumprimentos. Então vamos lá. Referente ao projeto da criação da funcional aí da Guarda Municipal, houve aí uma mudança, e se eu não me estiver enganado, pelo Júlio, né, que levantou essa questão e foi votado, na questão de não só, porque a carteira ia sair aí para os ativos, né, vai sair para os ativos, e foi aí considerado e tramitado para sair no nome também, ter as funcionais, os aposentados, né, que já estão no inativo aí, mediante a requerimento. Eu achei válido, portanto que todos a gente tem aí essa questão da reserva aí, como ativos e inativos, mas que gozam da mesma prerrogativa aí da sua funcional. Então eu achei muito prudente isso daí. Foi aprovado aqui, foi votado e discutido aí a questão do Refins, né, que é o plano de refinanciamento aí das dívidas tributárias aí e etc. Eu vou fazer um vídeo tão somente para falar dele, porque ele tem algumas condições, implica algumas obrigações, algumas observâncias, tá? Que eu acho prudente estar falando dele, tão somente dele, num vídeo um pouco mais curto, mais rápido, de uma forma um pouco mais explicada, né? Se fazer explícito algumas coisas e fazer de uma forma mais explicada. Então, mas foi aprovado o Refins. Foi falado aí, na questão do Refis, a questão, porque precisa se atentar a pagar, né? Não pode. Claro que todo mundo quer pagar. Quando a pessoa chega num ponto dela não pagar, na grande maioria, quase na sua totalidade, não é por ser vergonhice, por desdeixo, é porque o cara não tem. É porque o cara não tem, o aposentado não tem, aquela família não tem, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona, mas é que foi ventilado alguma coisa, que, né, fazendo, tem que cumprir, né, por um dos pares. E gostaria de deixar aqui registrado que quando ele não faz é porque realmente ele não tem, justamente agora ainda, ante toda essa
decadência, por assim dizer, aí de finanças, empregos, rendimentos, etc e tal. A família mais pobre e menos abastada sofre na pele isso daí, e é preciso ter uma sensibilidade, né, para tentar dimensionar isso como se estivesse no lugar do cara. Mas não vou esticar nisso daqui não, vamos embora. Decreto legislativo de moção aí, doutor Pedro. Doutor Pedro, só lhe tenho agradecimentos, elogios, parabenizações a fazê-lo, porque é uma pessoa ímpar. Gosto muito, minha mãe, minha família, gosto muito, e é visível a dedicação desse, que até foi comentado, acho, pelo Júlio, de não ser da cidade, vir se estabelecer e se dedicar aos munícipes, à cidade em si, e nem sendo daqui. Eu gostaria de parabenizá-lo, tá? Mais do que justo, isso aí, essa moção em homenagem ao senhor. Conte comigo, espero algum dia aí poder vê-lo, tá? Em situações relevantes politicamente, socialmente nessa cidade, ainda mais do que o que o senhor já faz, tá? Fica aí meus parabéns aí, doutor Pedro. A moção de pesar aí pelo falecimento do Bruno Covas, política, etc e tal, não vou comentar a respeito, não por nada, mas porque, pra gente adiantar aqui. Requerimento aí para viabilidade da implantação aí, né? Referente, eu não guardei o nome correto aí, mas é referente à medicina da família, né? E eu acho que foi o Osmir que trouxe isso, não tem bem certo, mas acho que foi. E assim, principalmente para atender o pessoal da periferia, que fica longe, né? Posto central, dos postos. Totalmente relevante, totalmente importante, tá? Foi um requerimento para ver essa viabilidade de se implementar isso daí. Agora, nesse meio tempo foi discutida a questão se não, né? É o caso de estabelecer fisicamente um posto de saúde lá. Óbvio que atenderia, porque ali eu tenho Vale, Evangelina, João Furtado, São Luís, se eu esqueci alguma coisa, óbvio que seria. Agora, gente, eu tô com a situação que pra mim, se foi a resposta lá pra Câmara, tudo, pra mim, o desmonte do posto Rosa, Bento Quirino, como que eu faço? Por óbvio que seria a implantação de um centro lá avançado, tanto, né? Avançado que eu quero dizer, instituído lá na periferia, óbvio que seria de toda a valia. Mas enquanto a gente não consegue nem saber ou fazer funcionar de novo o que já existia, que foi desmontado ali temporariamente, não sei como que é isso, a indicação, o requerimento aí do estudo da viabilidade, eu acho muito pertinente, né? Inclusive a questão do posto Rosa também foi levantado aí, essa questão de como que tá isso, não vai ficar, vai reativar, foi levantado pela Soraya também, acho muito pertinente. Foi feito um requerimento também sobre prestar informações aí a questão se tem coleta de amostra da água de São Simão, sobre tratamento, treinamento e capacitação do funcionário que manipula esse tipo de serviço, se tem um químico de plantão responsável de plantão, né? E aí foi levantado, já teve em outras sessões lá atrás essa questão da obrigatoriedade de trazer essas informações na conta d'água, e foi discutido muito isso em referente a essa questão aí, dentro do requerimento, para prestar as informações referente à qualidade da água. Agora não tem como falar em qualidade da água, né? Sem falar na falta da água lá dos bairros lá de cima e no Duplino todo. Eu vou falar disso toda vez. Vai se falar disso toda vez, até cessar essa questão de faltar d'água, porque isso é um absurdo. Não estou falando que é fácil, que estão sonegando, não é isso. Precisa se fazer, implementar poços, eu não sei o eu sei, mas eu não sei o que a prefeitura efetivamente já está feito, tá?
ou concluído para construir, mas o absurdo é ficar naquela situação de faltar água. Então não dá. Aí foi também levantada a questão que a qualidade da água de São Simão é excelente. Ora, a gente sabe, a água do subsolo de São Simão realmente é excelente. Você vê aí que brota nas nascentes aí, nossa, é quase potável de mesa. Tem até estudos aí, alguma das fontes já sai como potável de mesa. Agora, a minha questão é a manipulação dessa água via as caixas, os dutos, etc e tal, se tem o devido tratamento já de prevenção, porque você pode pegar uma água, e outra coisa, eu também não posso fornecer essa água in natura daquele jeito, que sai de lá, que é de boa qualidade. Então, totalmente pertinente, infeliz do comentário, ao meu ver, né? Porque a gente não está falando da qualidade da água que existe em São Simão, e sim de como ela chega na torneira do seu consumidor. Então, válido. Não guardei não marquei os nomes, está causando um certo desconforto. Eu vou procurar fazê-los de uma forma que não pareça isso ou aquilo. Então, os que eu estou lembrando eu vou falando, mas antes eu marcar tudo certinho, não estou fazendo mais. Requerimento referente esse requerimento aqui referente a uma verba que veio para compra de 2 viaturas para a Guarda Municipal. Parece que tudo que é referente à Guarda Municipal fica assim, né? E não estou falando de fulano, de tal, de prefeito, nada disso, porque já vem de gestões isso aí. Ora, acho que se eu não tiver enganado, 2019, 2 anos, vai perder a verba. Vai acabar perdendo a verba. Então foi solicitado requerimento para saber que pé que está essa verba, se tem licitação para compra dessas viaturas, como que é isso, como que é aquilo, porque não posso perder 2 carros, já que ela anda numa caminhonete aí toda, como que eu vou falar, equipada aí, porque foi um carro que veio, ganho, não foi uma viatura, que dessa vez se conseguiu a verba para viaturas, específica para carro de Honda. E não tá os carros aí, foi feito requerimento, legal, muito pertinente. Requerimento para apresentação de todos. Não foi feito nas palavras, tá, gente? Eu quero que vocês entendam, o requerimento não é nas palavras que eu estou usando, mas o sentido é esse aí. De todos os documentos referente à licitação, pagamento, nota fiscal, contratação, etc e tal, do Parque Ecológico. Não vou nem me apegar à justificativa. Acho que tem mesmo, vamos esperar a apresentação. O problema meu de requerimento, que aqui eu leio os requerimentos e não tem como ler as respostas, porque nessa mesma vem um monte de resposta. A resposta é tão grande que não daria nem para ler, que senão a sessão acabava às 5 horas. Os documentos pertinentes junto com a documentação pertinente. Eu não tenho essa documentação, eu não tenho a totalidade da hora de fazer esse vídeo, posso buscá-las depois, mas não tenho a totalidade das informações. E quando muito deles que vem, quando não vem lá, está escrito no portal da transparência, já se discutiu esse portal da transparência, de transparente ele não tem nada, porque não por sonegação, que seja bem claro. Ele não tem nada porque é entendível, é uma coisa, sabe, não é qualquer um que consegue entender aquilo. E então assim, não vou me pegar, mas eu acho pertinente o requerimento, até mesmo que eu não consiga me aprofundar na resposta, nas informações trazidas. Tenho 9, pelo menos era para ter os 9, né? 9 vereadores competentes, né? Com as suas atribuições adquiridas para tanto, para verificar e ver se tiver alguma coisa, ver o que se tem que se fazer, né? Requerimento sobre o processo seletivo, eu fiz um vídeo só do processo seletivo, né? Questão que não marca lá quantas vagas, o negócio do cargo, etc e tal, um monte de ressalvas, por assim dizer, que está se levantando. Mas aqui acho que o ponto mais extremo que ficou é que o processo seletivo é um cadastro de reserva. E isso eu não falei lá no vídeo lá atrás, então eu posso falar, presta atenção, você que está prestando, porque você pode gastar o seu dinheiro, tá? Prestar, passar e não trabalhar. Porque você vai ficar igual um reserva lá, se porventura um professor, um cargo tal, se afastar, aí você vai lá cumprir. Não sei... Não estou falando de legalidade, mas vou falar assim, popularmente falando, não sei qual que é o tino disso, eu prestar, pagar, garantir uma prova, para que se precisar me chama.
Por isso que eu falei lá no outro vídeo, que você está precisando das vagas, as vagas são sobressalentes, que nego afastou, nego aposentou, saiu, exonerou, não sei. Eu entendo ser concurso público, já vai, já põe no lugar efetivamente, mas não é esse o mérito, a intenção do processo seletivo. Foi feito o requerimento aí para esses detalhes. Espero ver as respostas em tempo hábil, né? Já que ele tem data para acontecer. Foi requerido aí para estar informando, né, os locais, os imóveis ociosos, né, que o município detém, porque, né, é levantado, eu já falei disso, é um absurdo. É no meu ver, tá? Um absurdo. Eu pagar aí aluguéis, locações de imóveis com tantos imóveis parados. Dá pra fazer, cabe uma prefeitura dentro daqueles barracões lá no parquinho. Cabe, tem casa no polo, tem não sei o que em Quirino, tem vários locais aqui, distribuir melhor aqui na prefeitura, aquilo que precisa, na rodoviária, aquilo que precisa ficar centralizado, etc e tal. Aí foi requerido aqui para saber quantos existe para ser os possíveis, né? E se existe alguma das medidas nesse sentido, algum projeto, falou, vou tirar esse daqui, colocar ali, para quê? Para reduzir aí um gasto da ordem de R$104 mil. Anuais, se eu não estiver enganado, mas não interessa. São dinheiros pagos como locação, que a gente sabe que o aluguel não volta. Aluguel é um dinheiro que vai nunca mais. Eu poderia estar usando esse dinheiro que eu gasto em locação para estar investindo ele em outras coisas, até mesmo, né, na reforma e manutenção desses prédios que ficam abandonados, parados, mas com certa deterioração e sem uso de nada, sem uso nenhum. Então foi feito requerimento aí para saber. Requerimento aí, né, sobre o fornecimento e o uso de EPIs, uniformes, inclusive pelos fornecimentos dos funcionários públicos, em especial ao pessoal que trabalha com a coleta de lixo, dentre eles uniforme e EPI, que seriam os equipamentos de segurança. E aí foi falado, né, que cabe à própria prefeitura fiscalizar, que você sabe que não, eles não gostam de usar, né? Não, realmente, os funcionários, a firma precisa ficar em cima e fazer usar. Até porque, na falta do uso deles, ia incidindo aí como que eu vou falar, os prejuízos que eles vêm a prever, de saúde, de acidente de trabalho, quem vai se responsabilizar é o município. Então, fazê-los usar, fiscalizar, é de pertinência do município, né? Agora, não vou muito longe para falar que essa efetiva fiscalização, não estamos falando de fiscalização do uso do EPI, não vou muito longe para falar que a gente tinha firma terceirizada, não sei hoje como que tá, mas do passado tem, provo, né? Até prestando serviço ao município, que essa responsabilidade de fiscalizar se estende, tá? Ao meu ver, a doutrina que eu sigo, esses funcionários estavam até sem registro em CTPS. Então eu, né, presumidamente vejo aí uma falta de fiscalização nesse sentido, seja pelos usos adequados adequados e integrais dos EPIs, seja pelo uniforme, etc e tal. Vejo aí que não há essa devida fiscalização, até mesmo por conta disso que eu estou falando, que eu tinha funcionário terceiro trabalhando sem registro, sem vínculo, o que lá no final culmina na responsabilização do próprio município, apesar do serviço estar terceirizado. Porque a legislação é clara em afirmar que a responsabilidade é do terceiro contratado, mas compete ao órgão que contrata fiscalizar a empresa. E se eu tive tudo isso por tempos, não foi um mês, 2 meses, então eu acho precária essa questão da fiscalização, mas tenho para mim que vai estar sendo regularizado, se é que não houve num passado recente, vai estar sendo perfeito agora, que como muitas coisas que têm sido faladas aqui, parece que começa a se encaixar aí de alguma forma, ou pelo menos a tentativa, né, de corresponder aí às adequações necessárias, por esse boa fé em tentar resolver aquilo que a gente aponta, não em forma de uma crítica, e sim em forma de uma constatação. Por isso,
Parabéns para quem esteja correndo atrás em resolvê-los. Requerimento também feito referente, né, à volta lá da fisioterapia em Bento Quirino. É duro que se vai falar, se eu for falar tudo que eu penso, parece que eu quero bater em fulano, ciclano, e não é isso. São serviços que existiam e se extinguiu sem a mera satisfação, né, da viabilidade disso. Então, assim, não tem nem o que falar. Óbvio que seja requerido, seja indicado, seja pedido, que volte para lá. Não é todo mundo que tem a disponibilidade nem de pegar o leve trás, que não é nem no horário, que sabe? Não vou apontar mais nisso não, mas nesse eu vou. Requerimento referente, né, às reformas, se tem projeto, se não tem, tudo referente ao bosque municipal. Eu podia falar que o bosque municipal virou uma vergonha, mas não vou falar, é uma tristeza. Eu que tive minha infância, morava na Cava do Bosque e usava do bosque como quintal de casa, o que se tinha no bosque, como era o bosque, o que acontecia no bosque, comparado com o que é hoje, é uma tristeza. Não vou falar porque a represa tá todinha soreada, com o mato tomado conta, sujo. Não vou falar. Não vou falar que faz uso de coisas ilícitas lá dentro. Não vou falar. Porque a orelha da girafa quebrou, ou isso quebrou e não vou falar. Ah, porque os bichos acabou. Não vou falar. Porque eu não tenho mais a excursão de trens. Para começar, eu não tenho mais o trem de passageiro, mas eu não tenho mais o movimento de domingo, com os pipoqueiros, com aquela criançada. Não vou falar. Não vou falar que a piscina municipal funcionava. Sabe, é tanta coisa se eu comparar o passado com hoje. Sabe, não... Chega uma... Você sabe, eu tenho esse problema, acabo desanimando. Porque não precisa falar, não precisa fazer requerimento, não precisa nada. Qualquer um, seja que esteja sentado na cadeira A, na cadeira B, ou empenhado no cargo A, tá vendo aquilo lá. A não ser que o cara mudou pra cá ontem, aí, igual tem um ou outro. Mas fora disso, qualquer um assistiu o que foi o bosque. E mesmo que não assistiu o que foi o bosque, passa lá, não é possível que veja que acha que aquilo lá tá correto e bonito. Perdeu-se metade da represa, a represa que tinha pedalinho, tinha, sabe? Perdeu-se. Por hora, que é só dragar, arrumar. Eu já falei disso, tinha prainha lá no fundo, onde nem existe, você nem chega mais a pé lá. Tinha prainha que a gente, molecada, 10 anos, 12 anos, ia na prainha da represa. Quem tinha idade nadava aqui, pô, ali no Coreto, na Comporta. Mas nós que éramos menores, íamos na prainha, que era lá onde aguava a aguinha. Nem se chega lá a pé. A questão de lixo, falta de iluminação, etc e tal. Não vou nem. Então foi feito um requerimento pedindo relativo às questões lá de reformas, etc e tal, do bosque. Esse eu vou acompanhar, esse eu vou pegar porque eu quero ver a resposta. Esse eu vou me comprometer que eu quero ver a resposta. Até porque eu eu falei, tinha um projeto, né, de ampliação, de limpeza, isso, aquilo. Espero vir na resposta. Né, especificado, comprovado documentalmente. Eu vou pegar no site, eu vou pegar na Câmara. Eu quero ver a comprovação disso, senão vai ser mais uma coisa que eu falei que tinha. E aí vou ficar devendo. Mas é triste a situação. Comparado lá atrás, talvez para quem não fez uso ou não faz uso, ou talvez para quem nunca precisou fazer o uso do bosque, né? Tinha outras recreações, talvez não se lembre ou não participou tanto. Porque o pessoal tinha aí Recreasta, a própria sede, outros clubes de moda na época, né? Então talvez não fosse tão assíduo como eu e mais da metade dessa cidade éramos lá no bosque, principalmente no final de semana e pela proximidade de morar ali perto. Duas coisas, bosque municipal e poliesportivo. Já foi feito referente do poli, agora foi feito do bosque. São duas coisas que São Simão tinha ativamente, que se fazia, que se tinha os projetos, era Recriança aqui, o outro não lembro o nome, eu sei que eu participava de todos eles. No poli e lá no bosque. Então, estou aguardando. E aí vieram as indicações. Indicações eu já falei que eu não fico comentando indicações de limpeza,
troca disso, mas tem uma aqui que eu vou passar por cima e eu vou falar, tá? Porque tá... É de rir. Mas tudo bem, vou falar das primeiras para mim. Matheus Ambrosio indicou aí a aquisição de veículo e computadores para o Conselho Tutelar. Eu acho pertinente. Eu não sei se fez, como que tá a questão da SPIN, mas também relativamente, em comparação com outros veículos de frota da cidade, era um carro razoavelmente, até que novo, não estou falando que era o ideal ou que é novo, mas se comparado a outros carros de outros departamentos municipais. Porém, eu acho que é um serviço efetivo, que às vezes vão em fazenda aí que não dá nem para passar de trator, quanto mais de carro. Tá? Então eu acho pertinente a compra aí dos equipamentos de informática também, já que hoje tudo se regra por isso. Não conheço qual que é o presente lá, o que se tem lá, tá? Mas vi aí, compra aí de celular para melhor funcionabilidade do serviço e computadores para assistência. Não vejo porquê o conselho, né, tutelar, que é uma coisa de extrema importância aí em relação aos menores e aos acontecimentos que envolvem-os, eu não vejo por que não investir no conselho. Então, pertinência. Vai falar daí do castramóvel, né? Eu acho pertinente, aí depois a Soraya levantou aí que parece que já tem alguma coisa, mas que o castramóvel só comporta 120 castramentos, precisaria fazer uma licitação. Eu acho sensível a indicação da questão aí, seja quem for, porque Clube do Focinho e outros aí que o digam. Precisava dar um jeito de controlar aí essas crias, né? Porque depois fica abandonado, é uma dificuldade para achar alguém que quer um cão, um gato, entendeu? Geralmente a pessoa já tem, quem tem amor já tem. Quem não tem, às vezes você corre o risco de depois ser animal para ser maltratado, jogado para rua de novo. Eu acho pertinente isso desse controle, tá? A gente vê aí gato, então, nossa, nem se fala, porque daí o cara tem o dedo, tudo, mas daí da cria, fica gato de rua, certo? E eu acho pertinente. Muito, para falar a verdade. Foi falada, indicado, questão de ligar e desligar a bomba d'água novamente, indicação referente à questão da falta d'água lá em cima. Ora, só vai acabar o problema da falta d'água lá em cima quando tiver água. Esse negócio de fecha aqui o registro pra lá, desliga a bomba aqui, isso aqui não dá certo. Eu tenho família lá em cima que todo santo dia que chega do serviço não tem água em casa. Como que faz? Difícil aí, o negócio tá ficando difícil, mas eu vou falar aqui, até resolver. E aí veio a indicação que eu particularmente, tá, condeno, falo que não leio, acho que é errado o vereador fazer, mas eu sento lá quase todo dia, lá no bairro Eliezer, tá? A indicação da lombada não é pra ele, eu sento lá e me posiciono num local que dá pra enxergar certinho o que acontece lá. O cara vem da curva da praça e agora mais do que nunca, motoqueiro, entregador, uma velocidade considerável, assim, perigosíssima, pra falar a verdade, porque se ele cai um pezinho lá na curva e ele cai e vem arrastando aquilo lá, ele leva aquelas mesas daqueles bairros, quem tiver sentado tudo junto, vem acontecendo no muro, uma hora no muro, outro dia foi na Kombi lá do Galo, e assim vem indo. Então já tinha sido pedido pelo Matheus, o Vitor Murilo reforçou agora, porque também frequenta o local, já viu, teve no dia até do acidente. Parece, qual que é o problema? Eu não entendo qual que é o problema. O munícipe já pediu, o vereador já pediu, outro vereador pediu, o que mais vai precisar? Vai precisar morrer um lá, ou machucar um efetivamente, para fazer a lombada? Então eu tô falando essa indicação aqui, que lá realmente eu vejo risco. Eu fico lá e eu vejo. Se não do próprio condutor, de quem tá na calçada ou de quem tá naquele pedaço de via ali. Eu queria ter gravado, eu tenho gravado, eu não tenho como pôr aqui. A velocidade que se faz as curvas lá. E sem falar que agora tá vindo uma bagunça, que até na contramão, nem que fica para baixo, para cima. É um ponto que precisa realmente dar atenção. Então aí eu vou deixar aí, eu vou fechar por aqui. Vou deixar aqui minhas considerações finais, não vou fazê-las. Vou deixar aqui um destaque aí, em destaque, né? Em primeiro lugar aí, pela propositura lá da indicação do Refins, pro executivo que
fez o refins, tá? Subiu esse refins, pela Câmara toda que aprovou o refins, tem muita gente estrangulada para pagar isso daí, temos multas e juros que deixam essa dívida alta, então fica aqui. Devo deixar o destaque para quase todo mundo, né? Tem gente ali que não fechou hora nenhuma o vídeo, vou deixar o destaque, não vou fazer eles individual nessa sistemática, porque eu vejo um monte de coisa aí que é dada aí a estar enaltecendo todos pelas atuações, pelo que foi discutido. Quero deixar aqui falado, vou falar especificamente do refins, então se tiver aí um tempo, se tiver a curiosidade, assista que eu vou falar exclusivamente do refins, como que funciona, quais que são os requisitos, como que vai ser a forma de pagamento, as implicações, as obrigações e as responsabilidades, tá certo? No mais aí, muito obrigado, ótimo sábado a todos, ótima semana, ótimo mês e que Deus nos abençoe, tá? Muito obrigado, fui, tchau, tchau.